Bom, irmãos, mas vamos para aquilo que é mais importante. Vamos para o momento de edificação, da pregação da palavra de Deus. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Salmo 100. Um salmo de ações de graças. Mesmo diante de todo o caos que nós estamos vivendo, não só no país como no mundo, mesmo diante de todas as adversidades, mas nós precisamos entender que nós temos motivos de sobra para sermos gratos ao Senhor, pelo que Ele é, pelos seus benefícios, por tudo que Ele tem feito em favor do seu povo. Deixa eu marcar aqui. Salmo 100. Peço que os irmãos atentem para a leitura. Salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nós rendemos graças a Ti. Te louvamos porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Como é bom, Senhor, estarmos reunidos no dia do Senhor para este serviço de culto. Ó Deus, queremos prestar ao Senhor um culto racional como temos prestado. Ó Deus, onde já tivemos momentos, ó Deus, onde já nos colocamos diante de Ti com temor, com tremor, com reverência, ó Deus, Te louvando, Te engrandecendo e também, Senhor, confessando os nossos pecados. Já tivemos a oportunidade, Senhor, de adorarmos ao Senhor, ó Deus, com os dízimos e ofertas, com orações, ó Deus, como aquela que foi feita pelo Teu servo, o reverendo Djavan, por mim. Eu uno a minha oração a dele, Deus, rogando que o Teu Santo Espírito ilumine a minha mente, a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos esta palavra, que sejamos edificados, porque cremos que a Tua palavra não volta vazia. Essa é a oração que fazemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como falamos, este salmo é um salmo conhecido como Salmo de Ações de Graças. Já vi vários pregadores pregando nesse salmo e tendo como título que este salmo é um salmo de gratidão a Deus, como nós devemos ser gratos ao Senhor. Mas eu queria fazer um destaque diferente na pregação desta noite, porque eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu sempre ouvi desde quando eu me converti que o povo de Deus é o povo mais feliz da terra. E nós temos motivos de sobra para isso. E este salmo, ele expressa bem a alegria do povo de Deus quando se apresenta diante do Senhor para cultuá-lo. E nós vemos este salmo expressando justamente isso. E hoje nós veremos, nesse salmo, que é uma convocação à adoração, um chamado ao povo de Deus para louvar ao Senhor. Nós veremos a quem nós devemos adorar, quem são esses adoradores, o porquê nós devemos adorar e como nós devemos adorar. Fazendo só mais alguns destaques acerca deste salmo. Este salmo, ele faz parte de um grupo de salmos conhecido
como os salmos mais exaltados do saltério, ou seja, deste livro de Salmos, que vai do Salmo 93 ao Salmo 100. E por quê? Porque esse grupo de salmo, eles proclamam o Senhor como Rei, com alegres cânticos de louvor. E, portanto, eles são comprovadamente reconhecidos como o coração teológico do livro de Salmos. Como eu já falei, justamente por essa ênfase contínua na realeza de Deus. Um dos temas principais do livro dos Salmos é esse, é falar sobre Cristo como o nosso Rei. E é por isso que este salmo, meus irmãos, ele é tão importante. E é por isso que o povo de Deus é o povo mais feliz da terra, porque justamente ele tem um Rei glorioso e majestoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos para o texto e nós veremos um pouco mais detalhadamente a importância de nós, então, estarmos diante de Deus em adoração. E, em primeiro lugar, nós vemos aqui o texto nos mostrando quem o salmista está convocando para louvar a Deus. Veja aí no versículo 1, por gentileza, quando o salmista ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor, quem? Todas as terras. Alguns teólogos dizem que aqui o Senhor está chamando todos, indistintamente, todos os homens, todos os seres humanos. Mas João Calvino, fazendo um comentário sobre este salmo, ele nos diz o seguinte, que uma vez que o salmista convida a todos os habitantes da terra indiscriminadamente a louvarem ao Senhor, tudo indica que no espírito de profecia, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele está se referindo à igreja congregada dos crentes dentre todas as diferentes nações. Então, Calvino ele defende que não é todas as pessoas indistintamente, individualmente, mas a todas as terras, todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E fala mais, o salmista, de uma maneira especial, convida os crentes a louvarem a Deus, porque o Senhor mesmo os escolheu para que fossem seu povo e os tomou sob o seu cuidado. Então, o chamado à adoração por parte do salmista é para que o povo de Deus, a igreja de Deus, povo escolhido do Senhor. Mas como eu disse, quem é o alvo então desta adoração a qual o salmista ele aqui nos convoca? E logo também no versículo 1 nós vemos aqui quando ele diz: celebrai com júbilo a quem? Ao Senhor. E veja, irmãos, que a palavra Senhor aqui no texto, ele está em letras maiúsculas, né? Alguns dizem caixa alta, coisa desse tipo. E todas as vezes que nós nos deparamos com o nome Senhor, com essas letras maiúsculas, aqui está referindo ao nome Yahvé, ou Jeová, que é o nome pelo qual Deus, ele se manifesta, ele se revelou ao seu povo no Antigo Testamento, que quer dizer o Deus da aliança. O grande eu sou, que fez uma aliança com o seu povo, que fez um pacto com o seu povo. E aqui nós vemos nesse salmo duas características de Deus nesse pacto que ele fez com o seu povo. Nós vemos aqui tanto Deus como o Criador de todas as coisas, como também vemos Deus como o Redentor. E aqui aponta
para a razão pela qual o povo de Deus deve então louvar ao Senhor. E qual é a razão? Por que nós devemos adorar ao Senhor? Quais são os motivos? Qual a motivação certa que o povo de Deus deve adorar a Jeová, ao Senhor, o nosso Deus? E aí eu quero destacar aqui que, em primeiro lugar, nós devemos louvar a Deus pelo que Ele é. Essa é uma das motivações pela qual o povo de Deus deve se apresentar diante do Senhor na adoração. Nós compreendermos quem Deus é, o seu ser, os seus atributos. E esse salmo está cheio de atributos de Deus e nós veremos. Veja no versículo 3, quando o salmista diz: sabei que o Senhor é Deus. Portanto, irmãos, Deus, Ele é o nosso Senhor. O Senhor, Ele é Deus. E fala aqui mais: saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é. O Senhor é Deus. O Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele nos criou. Pelo poder da sua palavra, Ele fez todas as coisas boas e perfeitas para o nosso deleite. Mas acima de tudo, meus irmãos, para o louvor da sua glória. Foi Ele quem nos criou. Gênesis capítulo 1, versículo 26 está escrito: quando Deus, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A Trindade Santíssima. O Senhor, o nosso Deus, na economia da Trindade, aprove a Ele criar todas as coisas e também criar o homem, o ser humano. E quando nós estudamos um pouco mais esse texto, o salmista aqui, ele fala que foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Quando nós estudamos aqui, no original, o Senhor, Ele está dizendo o seguinte: foi Ele quem nos fez. Nós somos dele, não nós, não fomos nós, mas Ele foi quem nos escolheu para sermos dele. Somos o seu povo. Então, meus irmãos, qual é a razão pela qual o povo de Deus deve adorar o Senhor? A motivação, a primeira motivação que o salmista nos dá é que nós devemos o adorar pelo que Ele é. Mas há também um segundo motivo, uma segunda razão. Por que nós devemos louvar a Deus? Nós devemos louvar a Deus pelo que Ele fez, ou pelo que Ele faz e continua fazendo em nossa vida. Grandes são os benefícios do Senhor. No versículo 5 diz assim: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nós devemos adorar ao Senhor pelo que Ele fez e pelo que Ele faz. Ele é o nosso Redentor. Foi Ele quem nos salvou. Lembre-se, meus irmãos, que Deus criou o mundo, o ser humano, todas as coisas de forma boa e perfeita. Mas o que foi que aconteceu? O homem, nós, seres humanos, nós caímos em Adão,
lá no Éden. Nós nos rebelamos contra Deus. Nós nos afastamos da verdadeira adoração. E como Calvino bem nos ensina, todos nós, aí sim, indistintamente, todos os seres humanos, eles nasceram com a semente da divindade. Portanto, todos os homens são adoradores. A diferença é que, por causa do pecado, há aqueles que adoram ao verdadeiro Deus e há aqueles que adoram os falsos deuses e os ídolos. Mas o homem, nesse estado de queda, caiu desse estado de perfeição, tornando-se então inimigo de Deus. O pecado trouxe sofrimento e morte ao ser humano. Mas aprove a Deus, por meio da sua graça, por meio da sua misericórdia, resgatar o homem desse estado, redimir o homem dessa condição caída. Deus providenciou a restauração do ser humano e vemos a sua graça ao ser humano por meio da promessa do Messias, da lei e da preservação do seu povo e do cumprimento por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós vemos o salmista dizendo: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Eu quero dizer a você, meu querido e minha querida irmã, Deus é bom em todo o tempo. O nosso Deus, Ele não se esqueceu do seu povo, nem no passado e nem no presente. Hoje mesmo as misericórdias do Senhor se renovaram na sua vida e na minha vida. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Tudo é graça. Elas não têm fim. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E todos nós, irmãos, sabemos, nós temos vivido tempos difíceis. Tempos difíceis. Só quem sofreu com essa pandemia, ou viu pessoas amadas e queridas sofrendo e perdendo a sua vida por causa desse vírus, tem provado o quanto nós temos vivido dias difíceis. Talvez algum de vocês, alguns ou alguém aqui esteja sofrendo, por exemplo, com desemprego devido ao tempo difícil que nós estamos vivendo. São dias difíceis. Mas esse salmo, ele te faz lembrar que o nosso Deus, Ele é o Deus do seu povo, o Redentor do seu povo. O nosso Deus, Ele é o grande eu sou, o Deus Criador. Ele te fez para Ele. Você é de propriedade exclusiva do Senhor. Eu gosto muito do texto onde o apóstolo Pedro, no capítulo 2 da sua primeira epístola, inclusive eu gosto até de citar na igreja, antes da bênção apostólica, eu utilizo esse texto, quando o apóstolo Pedro, ele disse o seguinte: vós
sim, que antes não era esse povo, que não tinhas alcançado misericórdia, mas que agora alcançaste misericórdia. Nós somos esses que, por meio da graça, por meio das misericórdias do Senhor, não por causa dos nossos méritos, nós fomos alcançados pela graça e temos desfrutado das misericórdias do Senhor diariamente. Este salmo também te faz lembrar o que Deus fez. Como eu já disse, Ele é o nosso Redentor. Ele te redimiu da condenação do pecado e da morte por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, na sua obra e no seu sacrifício substitutivo, ali na cruz do Calvário, quando Ele tomou o meu e o seu lugar, para que tenhamos vida, para que sejamos declarados justos, para que fôssemos recebidos, feitos filhos de Deus, adotados por Ele. Portanto, meus irmãos, o nosso Deus, Ele é fiel. Nosso Deus é fiel. Agora, irmãos, eu quero terminar essa pregação encorajando você a, mesmo diante das circunstâncias mais improváveis, mesmo diante de todo desse tempo difícil que nós estamos vivendo, você adorar a Deus com a motivação correta. E o texto agora nos mostra como nós devemos adorar a Deus. Veja, os imperativos desse salmo nos ensina como nós devemos louvar ao Senhor. No versículo 1, nós vemos aí o primeiro verbo aí, o imperativo, quando ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo. É uma convocação para o povo de Deus celebrar ao Senhor pelo que Ele é, celebrar ao Senhor por causa dos seus benefícios. E aqui a palavra júbilo, celebrar com júbilo, significa não gritos sem um propósito, mas aqui o salmista está ilustrando como aquelas trombetas que são tocadas quando o rei ele se apresenta diante do seu povo, e há aqueles toques de trombetas. Assim o povo de Deus deve se apresentar diante do Senhor com júbilo, com alegria. No versículo 2 nós vemos outro imperativo, quando o salmista diz: servir ao Senhor com alegria. Esse servir aqui é a palavra mesmo culto, é o culto racional, é o serviço de culto. Qual deve ser a motivação e como nós devemos servir a Deus? Irmãos, me permita, reverendo, irmãos, vocês não servem ao Senhor por causa do pastor, ou por causa do presbítero, ou por causa do diácono. Nós servimos ao Senhor, acima de tudo, porque nós reconhecemos quem Ele é e o que Ele fez por nós. Nós devemos nos colocar na presença de Deus para servir ao Senhor com alegria. Nós somos ou não somos o povo mais feliz da terra? O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, a epístola que é conhecida como a carta da alegria, ele vai
e além de instruir aquela igreja para permanecer firme diante, das ameaças, dos falsos mestres, mas também o apóstolo Paulo ele demonstra a sua alegria de poder ser abençoado por uma igreja que serve com alegria. Por isso que ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Nós precisamos servir ao Senhor com alegria. O versículo 2 ainda diz também: apresentai-vos diante dele com cântico. O nosso Deus, ele habita em meio aos louvores do seu povo. Portanto, nós devemos nos apresentar diante do Rei para o adorar com cânticos, para o louvar na beleza da sua santidade. No versículo 4, nós vemos aqui mais 3 imperativos. E no versículo 4 ele diz assim: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. É assim que nós devemos entrar na casa do Senhor, com essa motivação. Eu costumo dizer lá na nossa igreja, uma coisa que eu ouvi, que eu aprendi, que eu não decido se eu vou à igreja no sábado à noite, um dia antes do culto. Não. O dia em que eu professei a minha fé, que eu fiz um compromisso com o Senhor publicamente, eu fiz um compromisso também com a igreja, de que eu devo servir a igreja com alegria, através da minha presença, da minha assiduidade, através da minha presença constante, através dos meus dons, dos dons espirituais que Deus distribui à igreja pelo Espírito, tanto os dons naturais como os dons espirituais, e também com os recursos que Deus me deu como bom mordomo. Eu devo então servir na igreja através também, adorando ao Senhor com os recursos que o Senhor me deu, apoiando a igreja nesse sentido. Portanto, eu devo entrar por suas portas com gratidão no coração. Eu devo me apresentar nos átrios do Senhor. Lembram do salmo, do salmista, quando ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, o quanto que ele desejava estar diante dos átrios do Senhor. Nós precisamos desejar, irmãos. Quem é crente, que ama o Senhor, sofreu com esse tempo que nós passamos sem poder congregar, sem poder estar na comunhão dos santos, sem poder desfrutar dos meios de graça, que nós, somos alimentados pela pregação, pela leitura da palavra, pregação da palavra, os louvores, os sacramentos, a comunhão dos santos, meios de graça que o Senhor deu para que o povo do Senhor fosse fortalecido e alimentado. E aí, concluindo no versículo 4, nós vemos aqui o salmista dizendo: rendei-lhe graças e bendizei o nome do Senhor. Bom, meus irmãos, nesse salmo de gratidão a Deus, de ações de graças, nós vemos aqui uma convocação do salmista, inspirado pelo Espírito Santo, uma convocação para o povo de Deus adorar ao Senhor, ao Deus da aliança. E nós vemos que nós devemos adorar ao Senhor pelas motivações corretas. Nós devemos adorar a Deus primeiramente pelo que Ele é. E nós devemos adorar ao Senhor pelo que Ele fez. Nós somos sim o povo mais feliz da terra, porque nós temos nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Rei.
que nós estejamos sempre dispostos a estar na casa do Senhor, com alegria, com júbilo, com gratidão no coração, nos apresentando diante dele, na beleza da sua santidade, para honrá-lo, para glorificá-lo. Que nós, povo de Deus, a família da aliança, estejamos sempre dispostos a vivermos isso para a glória do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós queremos render graças ao Senhor. Nós queremos te bendizer. Tu és o nosso Senhor. O Senhor nos criou. O Senhor nos fez. Do Senhor nós somos propriedade exclusiva. Não fomos nós que nos fizemos, mas o Senhor nos fez para o Senhor. O Senhor nos criou. E mesmo quando nós nos rebelamos contra Ti por nossos pecados, o Senhor não nos abandonou, mas o Senhor nos redimiu. Portanto, nós devemos entrar na casa do Senhor com ações de graças por tudo que o Senhor fez por nós e continua fazendo. O Senhor tem cuidado do seu povo como um pastor que cuida das suas ovelhas. Por isso, Senhor, nós temos corações gratos para te servir com alegria. Abençoa-nos, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa cada irmão que aqui chegou, que eles, ó Deus, não permitam que as circunstâncias, os tempos difíceis, impeça-os de chegar na presença do Senhor e de servir, ó Deus, com a motivação correta. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a expressarmos, tanto na adoração como também na unidade da comunhão dos santos, expressarmos, Senhor, que somos um povo diferente. E assim, Deus, juntos, em unidade, cumprirmos a missão que o Senhor nos deu de proclamarmos a todas as terras que o Senhor é Rei. Abençoa os nossos irmãos que não puderam estar conosco, aqueles que estão em seus lares, aqueles que fazem parte do grupo de risco, ou que por algum outro motivo não pôde estar conosco. Que o Senhor os visite, Senhor, com a sua graça e a sua misericórdia também, fortalecendo o teu povo. Abençoa, Senhor, a liderança dessa igreja. Continua abençoando, Senhor, o teu servo, o reverendo Djavan, o conselho desta igreja. Ó Deus, nós te louvamos por tudo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe. Meus irmãos, nos coloquemos de pé. O reverendo Bruno impetrará a bênção apostólica neste momento. E agora, irmãos, a vós que não eres povo, mas que agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas que alcançaste misericórdia, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o poder, a companhia e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra. E todos nós dizemos amém. Deus abençoe. Meus irmãos, nós queremos agradecer mais uma vez, reverendo Bruno. Deus abençoe sua vida. Leva o nosso abraço à Igreja Presbiteriana do Bom Pastor, ao conselho da igreja e os demais irmãos, que nós tenhamos toda uma semana abençoada na presença do Senhor.